Olá, amados, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com você hoje uma passagem que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Eu gostaria de compartilhar com você hoje uma palavra com o seguinte tema: características daqueles que conhecem o céu. Características daqueles que conhecem o céu. A passagem aqui nos fala acerca do apóstolo Paulo. E diz a Bíblia aqui de uma experiência que ele teve com o Senhor, onde Deus o arrebata até aos céus. Veja novamente o que diz o final do versículo 2. Diz assim: Foi arrebatado até ao terceiro céu. Versículo 4 repete novamente, diz assim: Foi arrebatado ao paraíso. Características daqueles que conhecem o céu. O apóstolo Paulo era alguém que conhecia o céu. Apóstolo Paulo era alguém que já esteve lá. Diz a Bíblia que ele foi arrebatado até ao terceiro céu. E eu aprendo com ele algumas características que estão presentes em pessoas que realmente conhecem o céu. A primeira delas, que eu gostaria de compartilhar com você, preste atenção mais uma vez, o que diz o versículo de número 2, diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí ele vai dizer assim: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Perceba que ele tem uma dúvida. Ele diz que ele não sabe se esteve lá no corpo ou fora do corpo. Ele tem uma dúvida. Mas no mesmo versículo ele tem uma certeza. Ele vai dizer assim: foi arrebatado até ao terceiro céu. Perceba que Paulo, quando ele vai dizer que esteve lá, ele não sabe mencionar em que situação estava o corpo dele quando ele esteve lá. Ele diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Ele tem dúvida quanto ao corpo que ele tinha quando esteve lá. Mas quando diz respeito ao lugar, ele não tem dúvida. Perceba que ele não diz assim para o Senhor: e o Senhor me arrebatou até um lugar muito bonito. Ele não diz assim: o Senhor me arrebatou até um lugar sublime e extraordinário. Não. Quando diz respeito ao lugar, ele diz com todas as palavras: e fui arrebatado até ao céu. Sabe qual a primeira característica que eu aprendo daqueles que conhecem o céu? Eles sabem que o céu é real. A primeira característica daqueles que conhecem o céu, eles sabem que o céu é real. Quantas pessoas eu e você conhecemos que não creem no céu? Quantas pessoas eu e você conhecemos que têm pavor diante da morte, por quê? Porque não creem no céu. Muitas pessoas não sabem o que acontecerá com elas após fechar os seus olhos aqui na terra. Muitas pessoas que creem que quando fechar os seus olhos aqui na terra, isso será o fim. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Qual é o primeiro versículo da Bíblia? Como é que a Bíblia começa? Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Deus criou
os céus. O céu é real, amados. E aquele que verdadeiramente conhece o céu, ele sabe disso. A primeira característica daquele que conhece realmente o céu é que ele sabe que o céu é real. Quando eu e você fecharmos os olhos aqui na terra, isso não será o fim. Existe um céu esperando por mim, um céu esperando por você. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões e um daqueles ladrões se arrepende. E ele diz, se volta para Jesus e diz assim: Senhor, se lembra de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: olha, em um tempo futuro, em um tempo determinado, você estará comigo no paraíso. Foi isso? Não. Jesus também não diz para ele assim: ei, daqui a um ano você estará comigo no paraíso. Jesus não diz assim: ei, semana que vem você estará comigo no paraíso. Mas Jesus disse assim para ele: ei, ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Quando você fechar os seus olhos aqui na terra, você entrará nos céus. Você entrará em um lugar extraordinário, preparado para mim, preparado para você. A primeira característica daqueles que conhecem ao céu é que ele sabe que o céu é real. Mas eu aprendo uma segunda característica, e essa segunda característica se encontra em Filipenses. Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 21. Como a gente viu em Coríntios, no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo teve uma experiência de ser arrebatado aos céus. E quem é que escreve o livro de Filipenses? Também foi o apóstolo Paulo. Então aqui em Filipenses estamos falando acerca da mesma pessoa. Ainda estamos falando aqui acerca do apóstolo Paulo, aquele que conhecia o céu. E eu aprendo aqui com ele uma segunda característica daqueles que conhecem o céu. Veja o que diz Filipenses no capítulo 1, no versículo 21. Diz assim: porque para mim, veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Veja lá o apóstolo Paulo aqui falando acerca da sua morte. Veja o que ele vai dizer. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto. Ele vai dizer assim acerca da sua morte: tendo desejo de partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo aqui dizendo que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Você sabe o que eu aprendo aqui? Uma segunda característica daqueles que realmente conhecem o céu é que eles desejam estar lá. Aqueles que realmente conhecem o céu, uma segunda característica que eles possuem, eles desejam estar lá. Eles anseiam por estar no céu. Você sabe por que aquele que conhece o céu deseja estar lá? Em primeiro lugar, porque por algumas coisas que não existirão lá. E em segundo lugar, por alguém que estará lá. Vou repetir e vou te dar alguns exemplos bíblicos. Aquele que realmente conhece o céu, ele deseja estar lá. Por que ele deseja estar lá? Em primeiro lugar, por causa de algumas coisas que não existirão lá. E em segundo lugar, por causa da presença de alguém que ele sabe que estará lá. Então, em primeiro lugar, por que ele deseja ir para o céu? Por causa de algumas coisas que não estarão lá. Que coisas são essas? Que coisas não estarão presentes no céu? Veja o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 21, no versículo de número 4.
a gente vai encontrar aqui algumas coisas que não se encontrarão nos céus. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 21, 4. Diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você sabe por que aquele que realmente conhece o céu deseja estar lá? Porque ele sabe que lá não existirá mais dor. Ele sabe que lá não existirá mais pranto. Ele sabe que lá não existirá mais lágrimas. Ele sabe que lá no céu não existirá mais angústias. Essas coisas, diz a Bíblia, que são passadas. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então, em primeiro lugar, ele deseja estar no céu. Por quê? Por causa de coisas, e essas coisas a gente viu, que não existirão lá. Mas em segundo lugar, como eu disse, ele deseja estar lá por causa daquele que se encontrará lá. E essa pessoa que se encontra lá nos céus e espera por mim e por você, também podemos verificar aqui no capítulo 21 de Apocalipse, mas agora no versículo 3, que vai dizer assim, Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Em segundo lugar, aquele que realmente conhece o céu, ele deseja estar lá, porque ele sabe que Deus está lá. Ele deseja partir dessa terra e ir para o céu, por quê? Porque ele sabe que se encontrará com o Senhor. Ele sabe que se encontrará com o Pai. Ele sabe que se encontrará com o Todo-Poderoso. Amém, amados? Então, em segundo lugar, como a gente viu aqui no versículo 23 de Filipenses 1, diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. A segunda característica daquele que verdadeiramente conhece o céu, ele tem desejo de partir. Ele tem desejo de estar lá. Mas em terceiro lugar, uma terceira característica que eu aprendo daqueles que realmente conhecem os céus, se encontra aqui no versículo 22 de Filipenses. Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número 22, vai dizer assim, Filipenses 1, 22. Presta atenção nisso aqui, Filipenses 1, 22. Paulo diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Percebe isso aqui. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está falando de uma dúvida que ele tem. Que dúvida é essa? Mais uma vez, versículo 22, preste atenção. Filipenses 1, 22, o apóstolo Paulo diz assim: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Paulo está falando de uma escolha e ele está dizendo que não sabe o que escolher. Mas, vou repetir, mas se o fruto na carne me der fruto da minha obra, não sei o que deva escolher. Como eu disse, o apóstolo Paulo aqui está falando de uma escolha e ele não sabe o que deve escolher. Que escolha é essa? Que opções ele está falando aqui? O versículo 21 vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí no versículo 22 ele vai dizer que não sabe o que escolher. Ele está falando que não sabe escolher entre o viver e o morrer. Mas nós estamos falando, como a gente viu em Coríntios, de alguém que já esteve no céu, amados. Como que ele esteve no céu e não sabe o que escolher? Mesmo tendo estado no céu, ele ainda assim está em dúvida se ele prefere viver ou morrer, ou estar no céu. Você sabe por quê?
ele diz que não sabe se prefere morrer ou viver. Aí ele vai explicar, no versículo 23, ele vai dizer assim: mas de ambos os lados estou em aperto. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Mas, aí no versículo 24 ele diz assim: mas julgo mais necessário porque, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o quê? Para proveito vosso e gozo da vossa fé. O apóstolo Paulo está dizendo que ele não sabe o que escolher, ou ir para o céu, ou ficar aqui na terra para quê? Para pregar para as pessoas. Veja o amor que o apóstolo Paulo dava às pessoas. Ele não sabe o que escolher, ou eu vou para o céu, ou eu fico aqui na terra para pregar e falar do amor de Cristo para as pessoas. Por isso, a Bíblia não relata nenhum outro apóstolo que teve uma obra missionária tão grande como o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele amava as pessoas. Ele amava pregar a palavra de Deus para as pessoas. O apóstolo Paulo amava disseminar essa mensagem para as pessoas. Você sabe que eu aprendo uma terceira característica daqueles que realmente amam. A terceira característica daqueles que realmente conhecem os céus é que, como a gente viu, a segunda característica, ele deseja estar lá. Mas uma terceira característica, ele não só quer estar lá, mas em terceiro lugar, ele deseja levar outras pessoas para lá. Terceira característica daquele que... Perdão, amados. Terceira característica daquele que verdadeiramente conhece o céu. Ele quer levar outras pessoas para lá. Ele não se contenta apenas em estar lá, mas ele se preocupa em levar outras pessoas para lá. O apóstolo Paulo fez diversas viagens missionárias aqui na terra. Por amor do Evangelho, ele sofreu naufrágios. Por amor ao Evangelho, ele foi açoitado. Por amor do Evangelho, ele passou diversas angústias aqui na terra. Por amor do Evangelho, ele até mesmo foi morto. Mas ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O apóstolo Paulo, por conhecer os céus, uma terceira característica que eu aprendo com ele não se contenta em estar lá, mas ele quer levar outras pessoas para lá. Amém, amados? E em quarto e último lugar, uma quarta característica que eu aprendo aqui também com o apóstolo Paulo se encontra em Coríntios. Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 aos Coríntios. Quem é que escreve o livro de Coríntios? Apóstolo Paulo. Então estamos falando aqui da mesma pessoa. E veja o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Preste atenção, amados. Uma quarta característica daquele que verdadeiramente conhece o céu, você sabe o que é? É que ele sabe que, apesar de o céu ser real, nem todas as pessoas irão para lá. Quarta característica daquele que conhece o céu. Ele sabe que, apesar de o céu ser real, nem todas as pessoas irão para lá. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 6. Ele vai listar uma série de grupos, uma série de categorias de pessoas que não entrarão nos céus. E ele começa dizendo assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão
o reino dos céus. Apesar de o céu ser real, aquele que verdadeiramente conhece os céus, ele sabe que nem todos irão para lá. Ei, amados, assim como o céu é real, o inferno também é. Assim como o céu é real, o inferno também é. Veja o que a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 41. Mateus, capítulo de número 25, versículo 41, vai nos dizer assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vou repetir. Então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Assim como o céu é real, o inferno também é. Só existem dois destinos para o homem. Quando você fechar os olhos aqui na Terra, só existem duas possibilidades. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. E a grande pergunta então é: para onde eu irei ao fechar os olhos aqui na Terra? Para onde você irá ao fechar os olhos aqui na Terra? Assim como o céu é real, o inferno também é. Amém? Características daqueles que verdadeiramente conhecem o céu. Como eu posso conhecer o céu? Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo foi arrebatado até lá. Quem sabe Deus não possa fazer isso comigo? Quem sabe Deus não possa fazer isso com você? Esta é uma das formas de eu e você conhecermos o céu, através de uma experiência sobrenatural que Deus possa nos conceder. Mas também podemos conhecer o céu de uma outra forma. A gente pode conhecer o céu através da palavra do Senhor, porque ela nos ensina e nos mostra algumas coisas para que eu e você possamos aprender acerca da nossa futura casa, acerca da nossa futura residência. Amém, amados? Característica daqueles que verdadeiramente conhecem os céus. Em primeiro lugar, aquele que realmente conhece o céu. Ele sabe que o céu é real. Em segundo lugar, a segunda característica daquele que verdadeiramente conhece o céu é que ele deseja estar lá. Em terceiro lugar, a terceira característica daquele que verdadeiramente conhece o céu, ele deseja não só estar lá, mas levar também outras pessoas para lá. E em quarto e último lugar, a pessoa que verdadeiramente conhece o céu, ele sabe que nem todos entrarão lá. Quarto lugar, aquele que verdadeiramente conhece o céu, ele sabe que nem todos entrarão lá. Que eu e você possamos nos esforçarmos para estarmos lá. Que eu e você possamos entregar a nossa vida a Cristo para que eu e você possamos estar lá. Porque sem entregar sem entregar a sua vida a Cristo, nenhum de nós estaremos lá. Amém. Que Deus te abençoe.